Um certo dia eu estava arrumando meu quarto, quando de repente me deparei com uma coisa muito estranha. Um CD do Nickelback. Eu não faço ideia de como isso chegou ali. Mas ao redor do mundo inteiro, as pessoas têm encontrado coisas ainda mais estranhas em lugares ainda mais estranhos. De uma câmera secreta em uma caixa de comida de gato, a um cinto alojado dentro do corpo de uma pessoa. Prepare-se porque agora vamos dar uma olhada em algumas descobertas bizarras encontradas em lugares inesperados. Diga... Arr! Em 2018, trabalhadores da construção civil na cidade de Valdosta, na Geórgia, Estados Unidos, estavam reformando o prédio Converse da cidade, quando derrubaram uma parede do segundo andar. E foram recebidos com uma visão totalmente horrível. De alguma forma, centenas e mais centenas de dentes humanos foram escondidos ali dentro. No fim das contas, eles acabaram encontrando mais ou menos 1000 dentes assustadores. O suficiente para encher as bocas de mais de 31 pessoas. Além disso, após essa descoberta estranha, veio à tona outros esconderijos de dentes parecidos com esse, encontrados nas paredes de outros edifícios no estado. Caramba! Então, o que raios aconteceu? Seria esse o trabalho de algum psicopata, que por acaso é um dentista? Bom, provavelmente não. Acontece que o prédio Converse costumava ser ocupado por um escritório de odontologia até 1930. E naquela época, os banheiros das pessoas costumavam ter pequenos buracos nas paredes, onde eram colocados lâminas de barbear, mas não iam para lugar algum, apenas ficavam por ali, nas cavidades da parede, fora de vista e da mente. Porque naquela época, a saúde e segurança eram mais uma sugestão do que uma lei. Então as pessoas dizem que alguns dentistas podiam ter esses buracos nas paredes de seus consultórios, para jogar os dentes que arrancavam das pessoas. Boas e velhas práticas de higiene do século XX bem aqui. Fala sério, o que tem de errado com uma lata de lixo? Pitch em conserva. É de se esperar que uma pessoa que dirige um show de horrores seja bem resistente a coisas esquisitas. E é por isso que quando Todd Ray, que dirige o Venice Beach Freak Show na Califórnia, ficou assustado com alguma coisa, isso chamou bastante atenção. Lá em 2016, Todd recebeu um item estranho pelo correio, de um homem que afirmava tê-lo encontrado em seu quintal. O item em questão era isso aqui. O homem que enviou isso aqui disse que era uma criatura morta e que para preservá-lo, ele o havia conservado. Entendi. Parece ser um comportamento perfeitamente normal. Com certeza não há como negar que parece algo saído de Arquivo X. Todd até chegou a dizer que é realmente a criatura mais alienígena que ele já viu em toda a sua vida, e ele deve ter visto algumas coisas bem malucas. No entanto, quando Christina Simmons, do Zoológico de San Diego, deu uma olhada, ela percebeu que havia alguma coisa muito errada. O tecido na cabeça parecia estar embutido num grande pedaço de carne ao redor, e a consistência dessa cor não parecia combinar com o resto. Então é muito mais provável que essa seja uma criação humana do que uma criatura. Mas espera aí um pouco. Então quer dizer que um objeto estranho que um cara aleatório decidiu conservar não é prova de que existem aliens na Terra? Eu não acredito. Espero que pelo menos tenha um gosto bom no hambúrguer. Mas quer saber o que combina perfeitamente com o hambúrguer? Aqueles botões de curtir e se inscrever. Tá bom, vai, não tem nada a ver. Mas se você fizer isso, você vai ser o primeiro a saber quando eu postar um vídeo no Vinho em Folha. Então vai em frente. Tudo feito? Maravilha. Agora, onde é que eu tava? Sim, lembrei. Câmera gato. Você lembra daqueles brinquedinhos que você costumava encontrar em salgadinhos e cereais? Então, um homem britânico que fazia compras em Londres comprou um pouco de comida de gato que veio com um brinde muito sinistro dentro. Uma câmera espiã. Não, a Purina não está tentando uma nova campanha de marketing improvisada. Essa câmera não deveria ser um presente gratuito para o cliente. Depois de voltar para casa com o produto, sua namorada abriu para alimentar o gato. Foi quando ela encontrou um dispositivo muito suspeito, que havia sido manipulado para filmar através de um buraco na caixa. Muito chocados e um pouco perturbados, o casal voltou para a loja e percebeu que a caixa estava posicionada em um lugar onde ficava virado em direção ao depósito, implicando que estava sendo usado para observar os funcionários. No entanto, depois de confrontar a loja sobre isso, o gerente alegou que não tinha ideia de sua existência. O fabricante divulgou a mesma alegação, dizendo que também não sabia de nenhuma câmera oculta em seus produtos de forma alguma. Então, a menos que alguém esteja mentindo, isso deixa apenas uma opção, que algum cliente plantou o dispositivo ali por suas próprias razões nefastas. Mas com as tentativas de obter as imagens da câmera se mostrando infrutíferas, talvez nunca saibamos. Sinceramente, eu tô surpreso que o responsável não tenha pensado em disfarçar a câmera um pouquinho melhor do que isso. Eu imagino para que tipo de bicho deve ser essa comida. Gatos mutantes com 3 olhos de Chernobyl? A caixa da loucura.
Um dia, em 2013, o usuário do Reddit, TramStopDan, estava passando pelas latas de lixo do lado de fora de sua casa, quando algo chamou sua atenção. Saindo de dentro do lixo, estava uma caixa de madeira velha e bem esfarrapada. Muito curioso, TramStopDan pegou a caixa e abriu. Dentro havia um tesouro de documentos muito estranhos, e principalmente sem sentido algum. Páginas escritas, mapas desenhados à mão e desenhos técnicos de máquinas que pareciam não existir estavam dominando as primeiras páginas. Mas então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quem possuía a caixa aparentemente viu alguma coisa em Tampa, na Flórida, em 1977, que simplesmente mudou sua vida. Foi desenhado um esboço que parecia mostrar uma série de OVNIs e algumas estranhas entidades sobrenaturais. Depois de ver esse esboço, o conteúdo da caixa começou a ficar cada vez mais estranho e surreal. Desenhos técnicos deram lugar a geometrias estranhas. Havia mais esboços de criaturas fantásticas, imagens religiosas e extraterrestres, e todos os tipos de outros itens aparentemente aleatórios foram deixados dentro também. A internet foi simplesmente a loucura, tentando descobrir o que o dono da caixa havia visto, com as teorias variando de uma escultura de projeção de luz até um tornado. Esse é um tornado bem engraçado se você me perguntar. Mas e você, o que acha? Não é nada além das divagações de uma pessoa maluca? Ou será que pode haver algo a mais nessa chamada caixa da loucura? Diz aí nos comentários abaixo. Negócios desonestos. Se você nunca viu o reality show chamado Storage Wars antes, sem problemas, você não vai estar perdendo muita coisa. A premissa básica é que as pessoas vão ao show e licitam o conteúdo das unidades de armazenamento, cujos proprietários não pagaram suas contas. Mas o problema é que eles só podem ver o que tem dentro dos containers depois que já tiverem comprado. Então, isso é pura sorte. Em 2018, um concorrente fez o lance vencedor de $500 por um container desses. Ele investigou o conteúdo e, para sua surpresa, encontrou um cofre trancado lá dentro. Então ele contratou um profissional de cofres para abrir. O cofre era tão difícil de se arrombar que o especialista simplesmente não conseguiu. E o homem teve que contratar um segundo arrombador para fazer o trabalho. Mas dessa vez ele teve sucesso. E assim que ele conseguiu abrir, ele ficou muito chocado ao encontrar $7,5 milhões dentro. Como que era o ditado mesmo? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Mas essa história não acaba por aqui. Assim que os proprietários originais do container descobriram que ele havia sido vendido, eles não ficaram nada felizes. Em pouco tempo, eles envolveram advogados e ofereceram ao novo proprietário um acordo. $600 mil para devolver os $7,5 milhões. Tá bom. Esse preço realmente não agradou nada ao novo dono. Ele rejeitou a oferta e pediu $1,2 milhão ao invés disso, que acabou sendo o acordo final. Parece que esse dinheiro pertencia a alguns indivíduos nefastos que não queriam que ninguém soubesse que eles tinham essa grana toda. Não é à toa que o novo proprietário estivesse disposto a devolver. Mesmo assim, não foi um retorno ruim, considerando que ele investiu apenas $500. Agora, o que os donos originais faziam com $7,5 milhões é uma outra história. Eu me pergunto se o nome de um deles era Walter White. Você colhe o que planta. Desde 2004, a canadense chamada Mary Grams acreditava que havia perdido seu anel de noivado de diamantes enquanto estava capinando a fazenda de sua família. Mal sabia ela que o anel iria reaparecer 13 anos depois, só que do jeito mais bizarro imaginável. Com vergonha do ocorrido, Mary não contou para ninguém além de seu filho que perdeu o anel, e comprou um substituto bem mais barato para encobrir. No entanto, em 2017, sua nora Colleen estava puxando cenouras do lado de fora, quando arrancou uma delas que parecia um pouquinho estranha. Ela deu uma olhada mais de perto e percebeu que, de alguma forma, por incrível que pareça, a cenoura cresceu direto através de um anel de diamante, praticamente absorvendo ele. Muito chocada, ela mostrou para seu marido, e na hora ele sabia exatamente a quem pertencia. Um telefonema depois, e Mary se reuniu com seu anel de noivado mais uma vez. E ela prometeu que teria muito mais cuidado com isso no futuro. Isso que eu chamo de uma reviravolta inesperada. Olho espião. Às vezes eu encontro coisas tão perturbadoras e esquisitas que eu simplesmente não tenho escolha a não ser compartilhar com você. Como, por exemplo, esse carinha aqui. Parece com um sapo comum, não é mesmo? Mas agora vamos dar uma olhadinha mais de perto dentro de sua boca. Ah, que coisa mais nojenta. É isso mesmo, é o que você está pensando. São 2 olhos grandes e bem aterrorizantes. Mas esse não é um chefão que você pode encontrar em Dark Souls. Esses olhos, na verdade, foram o resultado de uma mutação genética muito assustadora. Não se sabe ao exato o que causa essa mutação, mas os cientistas acreditam que pode ser devido a uma infecção causada por um verme parasita chamado trematódio. E sim, é totalmente horripilante. Essencialmente, o verme causa um cisto dentro do sapo, que tem um efeito tão dramático dentro do corpo do animal que pode mudar até mesmo o seu próprio DNA,
fazendo com que ele desenvolva membros extras e outras partes do corpo. Mas essa não foi a única vez que isso aconteceu. Um sapo foi encontrado em 1992 com a mesma deformidade muito grotesca. É sempre bom prestar atenção no que você come, mas esses sapos não precisavam levar isso tão literalmente. Criaturas estranhas. Lá em 2019, Tim Clark, de Auckland, Nova Zelândia, postou um vídeo online que deixou a internet em total frenesi. Sua mãe havia encontrado umas criaturas estranhas no chão da cozinha, e no movimento possivelmente ainda mais estranho que as próprias criaturas, decidiu pegá-las em sua mão. Enquanto as criaturas não pareciam ter vida, uma delas parecia claramente estar balançando sua cauda. Você pode imaginar o que essas criaturas podem ser? A princípio, as pessoas pensavam que eram larvas de rabo de rato, um tipo de larva de mosca que pode causar uma infecção desagradável em seres humanos. Felizmente para a mãe de Tim, essa teoria acabou sendo descartada. Em vez disso, agora acredita-se que essas criaturas não são criaturas, mas na verdade as pernas de uma mariposa que foi comida por um gato ou alguma coisa assim. Quanto àquela patinha que se movia, elas podem se contorcer sozinhas depois de serem removidas do resto da mariposa, mas não quer dizer que ainda estão vivas. Isso é apenas um reflexo causado por terminações nervosas que funcionam por um tempo após a morte. Então isso seria patas de mariposa zumbi? Eu não sei, mas eu com certeza não iria pegar essas coisas nojentas na minha mão, de jeito nenhum. OVNI de quintal. Histórias de objetos voadores não identificados vêm circulando na internet desde sempre. No entanto, com o advento da internet e dos smartphones, é mais fácil do que nunca para as pessoas documentarem seus supostos avistamentos. A usuária do TikTok, chamada Ellie Murray 222, postou um vídeo no verão de 2021 de um suposto OVNI que ela encontrou em seu quintal, em Nova Jersey. Acho que os alienígenas adoram Super Mario, ou aquele grafite foi feito depois do pouso. E olhando por dentro um pouco mais de perto, não parece ser um lugar muito habitável, mas eu acho que se eles fossem bem preguiçosos com a manutenção, isso poderia explicar por que a nave caiu para começo de conversa. Uma outra teoria é que isso pode não ser o trabalho de alienígenas. Chocante, eu sei. Algumas pessoas acham que isso pode ser um satélite de TV dos anos 90, ou o topo de um silo. Mas e você? Tem alguma ideia do que pode ser? Diz aí nos comentários abaixo. Quebra-cabeça desconcertante. Quando você muda de casa, é normal encontrar coisas que foram deixadas pelos antigos donos. Lá em 2015, no entanto, um casal em Phoenix, no Arizona, encontrou algo realmente notável quando se mudou de casa. Tudo começou com um pequeno bilhete que eles descobriram em um dos armários de remédios do banheiro, e curiosamente também continha alguns números. Então, enquanto reformavam a cozinha, eles rasgaram o piso e encontraram algo ainda mais estranho. Havia um cofre escondido logo abaixo deles. Sem perder tempo, eles tentaram usar o código que encontraram na nota, e por incrível que pareça, deu certo. Dentro do cofre havia uma variedade de objetos, incluindo uma garrafa de uísque, algumas fotos antigas e, olha só isso, $50 mil em dinheiro vivo. Mas logo ficou aparente que esse dinheiro não era a parte mais interessante de toda a descoberta. Um livro chamado A Guide for the Perplexed também estava guardado dentro do cofre, junto de uma nota enigmática apontando que o livro tinha passagens sublinhadas de texto que deveriam ser lidas. Mas igualmente tentador era o antigo mapa do Arizona com um X bem nele, assim como algumas outras pistas que eles encontraram, muito misteriosas. O casal postou tudo online, e em pouco tempo todos estavam tentando resolver esse caso. Só que parecia haver alguma coisa errada. Dá só uma olhadinha mais de perto nessa foto. Eles supostamente estavam fazendo reforma na casa, mas aqueles sapatos estão simplesmente impecáveis, e aquele anel continua em sua mão. As unhas, perfeitamente feitas. E aqui vai o mais suspeito e o pior de tudo. Aquela chuquinha de cabelo continua em seu pulso. Você realmente acha que essa pessoa estava fazendo reformas em uma casa super bagunçada? Bom, acontece que ela não estava. Tudo isso era apenas uma farsa. Todas aquelas notas eram apenas notas falsas. E todos aqueles itens e notas misteriosas eram simplesmente falsos. Fala sério? Eu sei que é bem decepcionante. Mas que isso seja uma lição para você não acreditar em tudo que vê na internet. Além dos meus vídeos, é claro. Esconderijo perfeito. Um pai de família que mora em South Dakota, chamado Bill Fisher, saiu de férias por alguns dias no final de 2021 e acabou deixando sua caminhonete em casa. Mas, no entanto, assim que ele voltou de viagem, seu caminhão não parecia mais ligar. Então ele abriu o capô e foi recebido com uma visão muito desconcertante. Debaixo do capô e amontoadas ao redor do motor, havia inúmeras nozes, centenas delas.
Ah, e elas não estavam apenas no capô. Uma investigação mais aprofundada revelou nozes dentro dos paralamas. No fim das contas, Bill teve que escavar mais de 160 quilos de nozes de dentro de seu veículo, o que deu 7 baldes inteiros de nozes. Mas por que e como que isso foi acontecer? Bom, na verdade, Bill teve que lidar com esse problema várias vezes no passado, mas dessa vez foi muito pior do que as outras. Acontece que Bill tem um esquilo que parece achar que o seu Chevrolet é simplesmente o lugar perfeito para guardar as suas nozes durante o inverno. De alguma forma, o roedor atrevido conseguiu carregar todas aquelas nozes de um lado para o outro no caminhão, num espaço de tempo de apenas 4 dias. Isso é uma coisa realmente incrível para um carinha tão pequeno igual um esquilo. Por mais engraçado que seja, eu não queria ser Bill nessa situação. Eu teria ficado completamente maluco. O cinto mais resistente. Ok, acho bom você apertar os cintos para essa aqui. Lá em 2010, aos 20 anos de idade, Anuj Ranjan de Allahabad, na Índia, sofria de uma tosse muito desagradável. Depois de meses sem nenhum tipo de melhora, ele foi levado ao hospital onde foi diagnosticado com uma infecção pulmonar que exigia cirurgia. No entanto, quando os médicos começaram a operação, eles acabaram encontrando algo inexplicável. De alguma forma, um enorme pedaço de cinto de couro de uns 20 centímetros ficou preso entre o seu pulmão e o seu coração. Caramba! Acho que eu tô me sentindo mal só de pensar nessa situação. Depois de 3 horas extenuantes de cirurgia, os médicos conseguiram remover tudo de forma impressionante. Mas como foi que um cinto daquele tamanho acabou ali dentro para começo de conversa? Então, quando Anuj acordou e foi informado sobre esse cinto, ele imediatamente percebeu como isso aconteceu. Veja bem, 4 anos antes, Anuj sofreu um acidente de trânsito. Ele e seu amigo que estava na garupa de sua moto acabaram colidindo com uma scooter, o que deixou Anuj ferido. Depois de ser levado às pressas para o hospital, os médicos o costuraram, mas depois do acidente, ele começou a sofrer de dores no peito, febre alta e falta de ar. Anuj concluiu que, apesar de parecer ridículo, quando ele colidiu com a scooter que se aproximava, a força do impacto deve ter sido tão poderosa que literalmente deve ter enfiado o cinto dentro de seu corpo. E como se a situação já não fosse ruim o bastante, os médicos que o operaram nem perceberam aquele enorme pedaço de couro que ficou dentro do corpo dele. Isso é um total absurdo. Por incrível que pareça, Anuj sobreviveu tanto ao acidente bizarro quanto à incompetência grosseira de seus médicos. Mas uma coisa que não deve ter sobrevivido foi a sua fé no sistema médico. Privadas dão em árvores. Sabe quando você está caminhando pacificamente ao ar livre, quando de repente dá de cara com um monte de privadas penduradas em árvores? Nunca? É, nem eu. Mas se você estivesse andando por South Hill, na Virgínia, em 2018, talvez você pudesse saber como é isso. O usuário do Reddit, Spartan2470, relatou o estranho avistamento. Mas não se preocupe, eu acho bem difícil a sua privada se levantar e sair gritando "Liberdade!" em direção à floresta. ênfase no "eu acho". É provável que essas privadas foram colocadas ali por um encanador local, presumivelmente como algum tipo de jogada de marketing. Ou ele apenas estava marcando seu território. Não que uma privada seja a coisa mais estranha encontrada em florestas. Esse cara encontrou uma montanha inteira de pratos de cerâmica e xícaras enquanto dirigia pela floresta da Pensilvânia. Será que as privadas vão entrar em guerra ou algo assim? Nope. Acontece que isso é apenas parte de uma pilha de defeitos da Maryland Refractories, onde peças com defeitos de alguns fornecedores próximos são guardadas antes de serem recicladas. Ufa, ainda bem. As privadas não estão criando um exército. Mas parece que alguém encontrou isso, na floresta atrás de sua casa. Pera aí, os banheiros estão construindo um exército de robôs então? O que foi que meu terapeuta me disse mesmo? As privadas não são inteligentes, elas não podem me machucar. Acho que era isso. Carteiras na parede. Se você encontrasse a carteira de alguém na rua, você devolveria ou ficaria com ela? Eu espero que você pelo menos tentasse devolver. Mas e se por um acaso você acabasse encontrando, sei lá, 15 carteiras? Bom, foi precisamente isso que um encanador em Illinois descobriu quando estava trabalhando na reforma de um antigo prédio do ensino médio em 2019. Mas as carteiras não foram perdidas, elas estavam escondidas atrás de um duto de ar em uma das paredes. E pareciam ser bem antigas, lá de 1940. Ou seja, havia todos os tipos de fotos antigas e coisas dentro delas. Todo tipo de coisa, além de dinheiro, é claro. Sugerindo que o esconderijo deveria ser obra de um ladrão escondendo a evidência de seus crimes. Mal sabia ele que seu crime viria à tona cerca de 80 anos depois. Os nomes das carteiras foram postados no Facebook e alguns dos proprietários responderam. Betty Sisson, de 89 anos de idade, finalmente havia encontrado seus pertences. Uma foto sua com sua paixão de infância e uma foto de seu irmão, que na época lutava na Segunda Guerra Mundial. Também foi encontrada uma nota de amor em outra carteira, e depois de perseguir o dono, acontece que os dois pombinhos acabaram se casando. Acho que esse vídeo tá ficando melosinho demais.
Eu tenho que mostrar um alienígena ou algo assim. Senão vocês vão descobrir que eu também tenho emoções. Raridade na estrada. Ah, finalmente, coisas alienígenas de novo. Em fevereiro de 2022, um morador de Sydney chamado Harry Hayes estava em uma de suas corridas cotidianas quando encontrou essa coisa perto de uma poça à beira da estrada. Naturalmente, ele começou a dar uns cutucões. Infelizmente, esse estímulo não o levou mais perto de descobrir o que realmente era essa coisa. Então ele acabou postando o vídeo no Instagram, onde foi rapidamente compartilhado. No entanto, mesmo depois de compartilhar com o mundo, ninguém parecia concordar. As pessoas tinham todos os tipos de teorias: um embrião de choco, uma semente germinando, ou até um girino mutante. Mas apesar de todas as suposições, ninguém conseguiu realmente descobrir o que é. Pessoalmente, eu acho que isso aqui é uma espécie super rara de elefante d'água. Olha aquela tromba. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários. Medo de ouvido. Nós já vimos um cara que tinha um cinto preso dentro de seu corpo, mas um morador da província de Guangdong, no sul da China, acabou tendo o desprazer de encontrar uma coisa ainda pior dentro dele. O homem chamado Sr. LV acordou uma noite e reclamou com sua família sobre uma dor aguda em seu ouvido direito. Preocupados, eles pegaram uma lanterna, iluminaram dentro, e ficaram horrorizados com o que viram. Uma barata enorme estava presa ali dentro, e se mexendo pelo canal auditivo dele. Foi uma coisa incrivelmente nojenta. Sem perder tempo, sua família o levou às pressas para um hospital, para que um especialista pudesse olhar mais de perto. E se você acha que uma barata é ruim o bastante, acho bom você se preparar. Acontece que o Sr. LV tinha mais de uma dúzia de baratas em seu ouvido, a maioria sendo recém-nascidas. Aquela dor aguda que ele sentiu no ouvido eram elas nascendo dos ovos. Peraí, me dá só um segundinho aqui. Pra sorte do Sr. LV, o médico usou uma pinça para arrancar todos aqueles insetos sem causar nenhum dano permanente. O que é ótimo e tudo, mas isso não explica como é que tantas baratas pararam dentro do ouvido de uma pessoa. Bom, aparentemente, o Sr. LV tinha o mau hábito de deixar pacotes de comida inacabados perto de sua cama, atraindo baratas e outros vermes. E parece que uma dessas baratas gostou tanto do ouvido que acabou entrando lá dentro. Ficou bem confortável e... colocou os ovos. Eu nunca mais vou comer nada em cima da minha cama, eu juro. A Cidade Secreta. Há muitos anos atrás, em 1963, um homem turco fazia melhorias em sua casa, que ficava em Capadócia, quando ele acabou se deparando com uma coisa totalmente insana. Depois de derrubar uma parede em seu porão, o homem ficou chocado ao encontrar uma sala secreta logo atrás. E dentro da sala, havia um longo túnel que descia por debaixo de sua casa. Como qualquer homem em sã consciência faria, ele decidiu pegar uma lanterna e descer. E assim que ele chegou ao fim, ele foi recebido com uma visão diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. O túnel se abriu, revelando uma enorme e labiríntica série de túneis e câmeras que se estendiam em todas as direções, bem embaixo de sua casa. Por um acaso e totalmente sem querer, o homem acabou descobrindo a antiga cidade subterrânea, chamada Derinkuyu. Peraí, Derinkuyu o quê? Então, Derinkuyu, na verdade, é uma das várias cidades subterrâneas na Turquia. Tudo começou com apenas algumas cavernas, no século 8 a.C., mas os habitantes gradualmente começaram a expandir. E expandir cada vez mais. No século 8 d.C., a cidade estava totalmente formada com escolas, igrejas e dezenas de outras câmaras adequadas para uma população de 20 mil pessoas. Durante esse tempo, os cristãos usaram a cidade como proteção contra árabes muçulmanos durante as guerras árabe-bizantinas. Poços profundos até abasteciam água de um rio subterrâneo, então as pessoas raramente precisavam deixar a segurança das cavernas. Os séculos se passaram, mas aquela cidade continuou sendo utilizada por povos diferentes. Na verdade, quando foi encontrado, em 1963, o local estava abandonado por apenas 40 anos. Mas eu ainda me pergunto, por que essa casa estava ligada à cidade assim? Era um mirante, talvez? Seja o que for, hoje em dia Derinkuyu é uma atração turística muito popular. Então você pode visitar e tirar as suas próprias conclusões. Comida de dedo. Tá, eu não vou mentir. Eu sou bem fraco quando se trata de hambúrgueres. No entanto, eu não tenho certeza se eu voltaria a comer hambúrgueres em minha vida, se eu tivesse experimentado a terrível provação que Stephanie Benítez sofreu em setembro de 2021. A boliviana saboreava um hambúrguer em uma de suas redes favoritas de fast food, quando notou alguma coisa estranha dentro de sua boca. Parecia uma carne mais borrachuda que o normal. Perplexa, ela tirou o estranho pedaço de carne de sua boca, apenas para sentir total repulsa pelo que viu em sua mão. Stephanie estava simplesmente roendo a unha de um dedo decepado em seu hambúrguer.
Compreensivelmente irritada e muito enjoada, a mulher descontente confrontou a equipe, exigindo saber como foi que isso aconteceu. Mas ninguém tinha uma resposta. Ela postou a experiência na internet, e quando a história viralizou, a verdade por trás desse dedo perdido foi revelada, em toda sua glória grotesca. Acontece que um dos trabalhadores da fábrica de hambúrgueres estava operando uma máquina quando cometeu um erro muito grave e perdeu parte do seu dedo indicador no mecanismo. No entanto, depois de ser levado às pressas para o hospital, a peça que faltava não foi recuperada. Pelo menos não até que Stephanie encontrasse. De alguma forma, isso passou pelo controle de qualidade e acabou bem no meio de um hambúrguer. Em resposta a esse desastre, a filial de hambúrgueres foi fechada temporariamente e a empresa foi multada. Acho que a única coisa que eu posso dizer é que dessa vez a refeição não foi de lamber os dedos. Ufa, eu acho que já chega de descobertas totalmente bizarras por um vídeo. Mas e você? Já fez alguma descoberta? Será que você já encontrou alguma coisa tão bizarra e estranha que poderia estar nesse vídeo? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!